Olá, se você também é apaixonado por ética, probidade, honestidade, aposto que vai adorar a conversa com esse camarada aqui, que é jurista, professor aposentado da PUC Minas, o Dr. Maurício Brandi Aleixo. Você vai conhecer um pouco mais dele agora nesse vídeo. Ele foi, dentre outras coisas, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mas ele não fez de conta que era presidente, não. Ele foi um presidente atuante que fez a diferença, fez diferente. Doutor Maurício, para começar, eu quero te pedir isso, um paralelo daquela época, daquele momento terrível, que o Brasil precisava de melhorar muito em termos de ética, de um tanto de coisas aí na vida pública, com o momento de hoje. O senhor diria que o Brasil evoluiu ou será que o Brasil até regrediu, hein? É difícil fazermos um julgamento com uma resposta sim ou não. Porque o ser humano, ele é sempre o mesmo. Alguns têm a preocupação da preservação dos valores éticos. Outros têm a preocupação de levar vantagens. Então, esta é a grande, eu diria, divisão que existe na humanidade. Nós, que prezamos os valores éticos, não aceitamos o comportamento daqueles que, em detrimento dos interesses invasores de uma grande maioria, se locupletam, atendendo assim a sua ambição, como se o fato de ter bens, sem importar a sua origem, seja a razão da felicidade. Ela não é. Pois é. Eu falo, professor, assim, com todo respeito, torcendo para eu estar errado, porque eu tenho uma impressão de que aumentou muito a quantidade dessas pessoas que estão, tipo assim, tentando levar vantagem. Parece que há uma certa timidez de quem deveria combater isso ou não. Sim, o que nós estamos testemunhando é que com a evolução da tecnologia, tornou-se um tanto ou quanto mais fácil surpreender aqueles que se apropriam dos bens alheios. Sim. Mas o que é importante é o seguinte, é a reação das testemunhas com relação a esse fato. Alguns, pode parecer incrível, invejam aqueles que têm êxito nas suas tarefas, vamos chamá-las pelo nome próprio, criminosas. Pois é, e parece outros, que hoje... Exatamente. E outros são tomados de indignação. Então, a procura, mais importante, temos uma lei que veda, mas a aplicação desta lei é feita? Essa é a grande interrogação. Então, temos que cuidar de encontrar elementos que nos possam levar a uma certeza, porque tão horrível é a absolvição e o endeusamento daqueles que se locupletaram, quanto também a punição injusta daqueles que, acusados falsamente, sofrem o que não mereciam sofrer. Tem muito disso, né, doutor Maurício? E o senhor tocou num ponto que o senhor é uma pessoa super indicada para eu fazer essa pergunta. Eu fico pensando comigo mesmo, adianta um país ter as leis, digamos, de primeiro mundo igual o nosso país tem leis assim maravilhosas e tal, mas não ter uma fiscalização de primeiro mundo? Por exemplo, o Japão, que é sempre tomado como exemplo. Se no Japão tivesse as leis que tem, mas com a permissividade brasileira, com a falta de fiscalização, seria do jeito que é o Japão? Certamente não. Pois é. Aí a fiscalização se faz necessária. Daí a procura de recursos, meios que sejam aceitos também pela sociedade e que possam, de um certo modo, criar uma convicção. Nós temos hoje, através da tecnologia, um avanço expressivo. Você tem, por exemplo, no trânsito. O cidadão dirigiu, estava sob efeito de bebida alcoólica ou não. Tem um teste do bafômetro. Nós evoluímos, né? Nem sempre
ali o teste do bafômetro, ainda que dê positivo, significa que o cidadão estava dirigindo sem ter condições de fazê-lo. Tomou uma taça de vinho, então isso vai anotar. Então, quer dizer, esses testes nunca são perfeitos. E nós temos também um aparelho, chama-se polígrafo, que é o detector de mentiras. Mas que infelizmente não é utilizado, digamos, legalmente, Exato, né? Não é utilizado. Ainda. Por que não? Por que não? Nos Estados Unidos, nós temos assim vários estados que admitem, em algumas situações, e curiosamente, conversando com a minha secretária, ela me lembrou de um programa de televisão em que o artista principal, o apresentador, ele usava esse polígrafo com as pessoas. E, claro, não eram perguntas envolvendo fatos criminosos, mas como se fosse no caráter de brincadeira. E o aparelho detectava as mentiras ou não. Porque quando você mente, há uma alteração dos seus batimentos cardíacos. As suas ondas cerebrais também são alteradas. E a sua respiração também é afetada. Então, quando esses aparelhos que detectam esses pequenos detalhes levam à convicção se você está dizendo ou não a verdade. E veja agora, meu prezado Almeida Neto, quer dizer, com os escândalos que são feitos, ali, as importâncias que foram realmente já recolhidas. E aí seriam os defeitos da própria legislação, aplicadas aí pelos tribunais superiores, anulando condenações. Mas fica a pergunta, meu Deus, e esse dinheiro? E esses bilhões vão ser devolvidos? Ou são fruto efetivamente de um crime? Pois é. Ou seja, isso gera uma impressão, entre aspas, que o crime compensa. Sob o aspecto financeiro, né? Se a pessoa ela é desprovida de valores éticos, morais, matematicamente falando, para essas pessoas compensa, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas agora a questão é a seguinte: você se apoderou indevidamente de uma determinada importância. O horror que isso deve provocar nas pessoas de boa formação. Exatamente. É necessário, é justo que haja uma punição para quem proceda desta forma. Pois é, e é preciso, o senhor concorda, que precisa de parar com esse tal do deixa disso. Acho que o nosso país, desculpa eu te perguntar isso, mas eu acho que o nosso país ele está precisando de mais deveres. E não é que ele precise de menos direitos, ótimo, quanto mais direito, melhor, mas eles têm que ser acompanhados de deveres. Perfeito. Então aqui você aborda, meu prezado jornalista Almeida Neto, um aspecto que me preocupa, como sempre foi preocupação do meu pai, pegar as crianças na fase inicial, incutir nas mesmas os valores éticos, os valores morais, para que ao longo da vida esses valores se tornem as diretrizes do seu comportamento. O senhor citou o seu pai, Pedro Aleixo, que foi vice-presidente da República. Tem cada história do pai do Dr. Maurício, gente. Nós vamos falar num próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Então eu vou encerrar esse por aqui. Agradeço por você ter ficado conosco até agora. Não vou pedir para você inscrever no canal, nada disso, sabe? Mais do que isso, eu vou te pedir para você também criar o seu canal no YouTube, também nas demais redes sociais. E enquanto você não faz isso, fazer também os seus vídeos, os seus questionamentos, porque a democracia brasileira, ela nunca esteve tão fragilizada e precisando tanto que a gente coloque a boca e a cara nas redes sociais. Enquanto você não faz os seus vídeos e tal, por favor, analise o conteúdo aqui desse canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, mas não deixe de criar o seu canal não. Até um próximo vídeo com o Dr. Maurício, inclusive.